Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, o nosso programa em que você vai lá no nosso Instagram, me segue, né, lógico, e manda aquela pergunta para ser tirada aqui no canal. Então, se você não está me seguindo no Instagram, tá perdendo, hein? Primeira pergunta: como praticar mindfulness? Bom, vamos lá. O que é mindfulness? Mindfulness se refere a um elemento bem específico das meditações. Ou seja, mindfulness, cujo sinônimo em português é atenção plena, não é sinônimo de meditação. A gente tem várias meditações diferentes. Mas a atenção plena, ou mindfulness, se refere à propriedade, à capacidade de ficar presente no aqui e agora. E esse elemento de estar presente está presente em várias práticas meditativas. Então os cientistas perceberam que estar presente faz bem para a nossa saúde mental e incorporar isso em várias terapias. Um excelente exercício de ficar presente no aqui e agora é o exercício de apontar pensamento. Você vai fazer o seguinte: pega o celular, coloca para despertar daqui a 2 minutinhos, coloca para despertar, fica sentadinho numa posição confortável, fecha os olhinhos, lugar bem silencioso e se concentra só na sua respiração. Se você pensar em alguma coisa, qualquer coisa que não seja a sua respiração, você simplesmente interrompe e fala o seguinte: olha, acabo de pensar na prova que eu tenho amanhã, e continua com o exercício. Qualquer pensamento que você tiver que não tenha nada a ver com o exercício, você simplesmente aponta para si mesmo, claro, mentalmente, não preciso falar, você aponta para si mesmo mentalmente aquele pensamento e continua. E se ele persistir, você persiste parando e apontando. Na verdade, a ideia de bloquear pensamento é uma ideia impossível. A gente tem que deixar o pensamento fluir. Então ele vem, você aponta e ele naturalmente vai acabar sumindo. Se você tiver muita dificuldade em fazer o exercício em 2 minutos, começa com 1 minuto, talvez 30 segundos, e aos pouquinhos você vai aumentando esse tempo. A gente já tem bastantes evidências de que esses exercícios de presença, de atenção plena, fazem muito bem para a nossa saúde mental. Então fica a dica, hein? Outra pergunta: qual que é a diferença entre auto-hipnose e atenção plena, mindfulness? Essa pergunta é excelente. Muita gente, inclusive pesquisadores, vão falar que auto-hipnose e atenção plena, ou até mesmo que meditação, são tudo a mesma coisa. E eles falam isso porque tanto a auto-hipnose quanto várias práticas meditativas vão envolver relaxamento. E esse relaxamento pode levar a estados alterados da consciência. Por isso que eles falam, tem um chamado estado hipnótico do cérebro, que vai surgir tanto na hipnose quanto na meditação. É porque relaxar o corpo pode levar a estados alterados da consciência. Aliás, é só isso, porque em termos da prática, a meditação e a auto-hipnose são atividades opostas. Porque quando você faz meditação ou até mesmo exercício de mindfulness, você simplesmente se assenta e se concentra em ficar presente no aqui e agora. É só isso. Ficar presente no aqui e agora. Alguns professores vão chamar essa atitude de uptime, que é estar presente no aqui e agora. Por outro lado, imagine que eu estou fazendo uma auto-hipnose para fazer bem uma prova. Fechei o olhinho, fiz um relaxamento, estou me imaginando fazendo a prova, dando tudo certo. Essa auto-hipnose, e que inclusive funciona muito bem, ela me tira do aqui e agora. Ou seja, se eu estou imaginando que eu estou fazendo a prova, eu não estou aqui mais, certo? Eu mentalmente estou pensando em outra coisa. Então, por mais que o aspecto do cérebro, as atividades cerebrais da meditação e da auto-hipnose possam ser parecidas, a atitude de quem faz meditação e a atitude de quem faz auto-hipnose são opostas. Porque quem faz meditação quer ficar presente no aqui e agora. Quem quer fazer auto-hipnose está querendo entrar numa realidade subjetiva por meio do pensamento. São coisas totalmente diferentes. E as duas têm seus próprios benefícios. Próxima pergunta: atividade física alivia ou piora a ansiedade? Pergunta excelente e a resposta é os dois. Vou te explicar por quê. Quando você tem uma crise de ansiedade, o que o seu corpo está fazendo é quebra de glicose para obtenção de energia. Ele está, na verdade, produzindo energia para você realizar alguma coisa. Inclusive, é comum cientistas chamarem essa reação da ansiedade de reação de luta e fuga, que é comum ela surgir quando alguém está lutando, quando alguém está fugindo. E o problema é que quando ela surge quando você está em casa e aparentemente não tem nada para você lutar, você vai ficar com toda aquela energia. Uma energia que seria usada ou para lutar ou para fugir. E aí, se você, quando está com aquela ansiedade, decide fazer uma atividade física leve,
você, em geral, vai gastar essa energia que foi produzida fora de contexto. Ou seja, você alivia a ansiedade. Inclusive, me conta aí, já deve ter tido aquela experiência de brigar com alguém e depois decidir fazer um caminho a pé. Não, eu vou a pé para eu ir pensando. Você intuitivamente já sabe que ao caminhar, ao fazer uma atividade física leve, que você vai queimar parte daquela energia que estava sendo liberada, ou pela ansiedade ou pela raiva. Agora, por que eu disse que às vezes a atividade física pode piorar a ansiedade? Simples. Imagina que você chegou na academia e já começou a ter uma crise de ansiedade. Aí, em vez de fazer uma caminhada leve, você vai para debaixo do supino e coloca lá peso máximo. Eu vou descarregar isso aqui. Corre risco de, em vez do seu corpo gastar aquela energia excessiva, ele quebrar mais glicose para obter mais energia ainda. Ele fez, nossa, olha aí, tem que fazer essa atividade física toda. Então vamos quebrar mais glicose para obter mais energia. Aí a pessoa pode ter uma crise de ansiedade fortíssima na academia. Agora, é claro que mesmo atividade física muito intensa, se ela é feita com rotina, é feita sempre, ela é feita sem ser durante a crise de ansiedade, é claro que ela também vai aliviar a ansiedade. A auto-hipnose e meditação podem ajudar no controle da ansiedade? Podem sim, mas é um uso bem específico. Imagina que você fica com ansiedade na véspera de uma prova ou na hora de fazer uma prova. Se você faz uma auto-hipnose antes dessa ansiedade surgir, se imaginando ficando bem, você vai conseguir diminuir essa ansiedade no futuro. Se você costuma ser muito ansioso, mas decide fazer meditação para diminuir essa ansiedade, também vai diminuir. O problema é que, durante a crise de ansiedade, tanto a auto-hipnose quanto a meditação podem acabar piorando o problema. E o motivo é muito simples. Durante a crise de ansiedade, nosso cérebro tem dificuldade de direcionar nosso pensamento. Então, se durante a crise eu fecho os olhos e eu começo a fazer uma auto-hipnose, por exemplo, eu vou ter uma tendência de sentir angústia, ansiedade, vou ter uma tendência de entrar nesses pensamentos, mas acabar tendo pensamentos ruins. O mesmo vale para a meditação. Se eu tiver durante uma crise de ansiedade muito intensa, a meditação vai acabar piorando o problema. Agora, logicamente, se feita como prevenção, tanto a auto-hipnose quanto a meditação ajudam e muito no controle da ansiedade. E você tem mais alguma dúvida? Pode deixar nos comentários. Ou então, você pode fazer o que é melhor ainda, que é me seguir lá no Instagram. Aí quando eu abrir a caixinha de perguntas, a sua pergunta pode ser esclarecida nos próximos episódios. Até a próxima.